Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como estão? Olhem, vejam bem, quem realmente fez as minhas atividades com frequência já tem nota, né? No primeiro. E agora eu vou dar aula hoje, vou passar uma atividade avaliativa que já é a nota do segundo bimestre de vocês, tá? Não vou estar aqui o tempo todo pedindo para que fulano ou cicrano que não fez nada comece a fazer. Vocês não são mais criança, então essa função não é minha. Eu sempre dou minhas aulas com muita atenção, com muito cuidado, fazendo a minha parte. E cada um precisa fazer a sua parte também, certo? Eu já finalizei o conteúdo de Sociologia do segundo módulo de vocês. Agora eu vou dar aula hoje de Filosofia, tá? Só que essa aula que eu vou dar, quando eu passar a atividade, essa atividade eu vou usar a nota para as duas disciplinas, Filosofia e Sociologia. História eu vou passar outra coisa, certo? Vou falar um pouco com vocês sobre crenças e verdades. Livro de Filosofia, tá? Página 9. Crenças e verdades. Há muitos questionamentos, meus queridos, acerca da verdade, tá? Sobre se a verdade é algo que pode ser considerado como absoluto ou não. Que tipo de verdade? Essa verdade pode ser uma verdade impossível de ser questionada. Todos esses pontos, tá? Que devem ser levados em consideração. Nós usamos a ideia de verdade no nosso dia a dia, mesmo que nunca tenhamos refletido filosoficamente sobre o que é verdade. Até porque a verdade é algo tão abrangente que muitas vezes a gente não se questiona. Às vezes a gente não questiona a verdade para não entrar em discussão. Outras vezes é porque é algo tão presente no dia a dia da gente, os nossos afazeres diários, que muitas vezes nós nem nos damos conta, né? Se realmente precisa haver questionamento sobre isso ou não. Nossa, que barulho. De outro ângulo, há verdades de fato que elas são. Não cabe um questionamento para saber se é verídico ou não. Por exemplo, eu pego a vocês e mostro isso aqui, tá? Não sei se eu já mostrei outras vezes. Isso aqui, na verdade, é um token. É a minha assinatura digital para liberar os processos. Eu estou dizendo para vocês que isso aqui é um token, que é um dispositivo muito parecido com um pendrive que eu utilizo para liberar processos online, minha assinatura digital. É verdade o que eu estou dizendo para vocês sobre isso? É. Então, assim, por mais que alguém queira questionar se isso é um token ou não, é um questionamento que pode ser levantado, certo? No entanto, é algo já sabido. Ou seja, não vai precisar haver um estudo para saber se isso aqui é um token ou não, porque realmente é um token. Então, há coisas nesse questionamento sobre a verdade que não carece um estudo, que não carece debates para saber sobre se é verdade ou não. No entanto, quando eu digo a vocês, quando eu falo para vocês, pronto, sobre Lampião, né? Conversei algumas coisas no Instagram sobre ele, sobre Virgulino Ferreira da Silva. Quando eu digo a vocês que Virgulino foi um justiceiro, que era uma pessoa que cometia alguns crimes, mas porque ele tinha um certo objetivo, né? Que era tentar ser contra o governo, que era tentar levar um pouco de dignidade para as pessoas mais pobres em todas essas questões. Isso que eu estou dizendo a vocês é o meu ponto de vista. Algumas coisas que eu tirei da história. No entanto, há pessoas que dizem não, que tudo que ele fazia era criminoso e tudo mais. Sobre esses pontos, acerca do Virgulino do Lampião, cabe questionamento sobre se é verdade isso que eu digo que ele é um justiceiro ou se é verdade que ele era um criminoso de fato.
cabe discussão, certo? Por quê? Porque nós estamos falando de um determinado acontecimento histórico em que não temos a certeza de todos os feitos dele. Então, se tinha pessoas que era a favor dele, vai dizer que sim, que ele era um homem bom, que era um homem justiceiro. Se quem escreveu algumas coisas da história era alguém que era contrário às opiniões dele, vai dizer que ele era um criminoso e tudo mais. Então vejam bem, há coisas que nós podemos sim questionar para saber a veracidade, para saber todos os pontos. E há outras coisas que a gente pode querer levantar uma discussão sobre se é verdade ou não, mas que são coisas que não cabe. Como eu disse a vocês, questionar sobre a verdade do Tolkien, tudo bem, é uma verdade, mas que é uma discussão que vocês podem levantar, dizer que não é, mas que mais cedo ou mais tarde vai se comprovar que é. Então eu estou falando a verdade sobre isso. Agora, se o que eu digo que sobre o Lampião, dele ser um justiceiro, se é verdade ou não, aí sim, cabe discussão. Então é algo que pode ser questionado. E pode ser que tudo que eu diga não é verdade. Quando se uma pessoa fizer um estudo aprofundado, pode descobrir que não, que eu estou totalmente errado. Então, a verdade é muito isso. Às vezes pode haver uma discussão realmente para se encontrar outros pontos e outras vezes não carece. Por quê? Porque são coisas muito óbvias. Como, por exemplo, essa caneta, tá? Eu mostro a caneta para vocês e digo que essa caneta ela serve para a função touchscreen do celular ou de um tablet. Então, por mais que alguém diga que não, mas eu posso comprovar, ó, serve. Então, pronto, acabou a discussão. Entende? Muitas discussões acerca sobre a verdade foi travadas em diálogos entre Platão e Sócrates, tá? Para que se possa ter conhecimento de alguma coisa, segundo Platão, é preciso tomar como conteúdo de pensamento e crer nele, tá? Então, se eu digo a vocês que isso aqui é um token, eu acredito que é um token porque eu conheci como um token e realmente é um token. Então, eu tomo isso como verdade para mim. E aí, tudo certo. Além disso, algo pode ser Além disso, algo não pode ser conhecimento se não puder ser justificado. Como eu digo, eu tenho conhecimento disso aqui e eu consigo justificar. Por quê? Porque eu utilizo diariamente, colocando no computador, e aqui eu consigo assinar digitalmente os processos. Então, eu creio nisso, porque essa é a função realmente dele e eu conheço, tá? É preciso existir uma justificativa racional para aquilo que se crê. Ou seja, essas justificativas elas podem envolver evidências, por exemplo, quando eu acredito que isso aqui realmente é um token que está na minha mão. E a evidência é que eu estou vendo e estou mostrando para vocês e vocês também estão visualizando. Então eu tenho uma evidência. Mas é preciso também ter argumentos, tá? O raciocínio de que a imagem do token sobre a minha mão não é uma ilusão ou que não estou enxergando mal, certo? Então Platão vai dizer que é preciso nós analisarmos a questão da verdade sobre dois pontos. A primeiro é sobre evidências, tá? A evidência de que realmente isso aqui existe, que está na minha mão, e argumentos, argumento lógico, que eu não estou inventando, que isso aqui realmente está na minha mão e que vocês podem visualizar, certo? Então, por isso que quando eu digo que sobre um objeto, por exemplo, sobre alguma coisa, pronto, deixa eu pegar aqui outro objeto que está aqui na minha mesa. Isso aqui, ó. Isso aqui é um objeto, é um jarrinho de barro, tá? Dentro dele ele foi decorado, vamos dizer assim, com barbante. Dentro dele tem umas pedrinhas para querer dar um tom de verdade. E ele foi feito, é claro, é um artesanato, tá? Eu ganhei de presente. Discutir sobre isso aqui também é muito óbvio. Por quê? Porque eu estou enxergando, estou mostrando para vocês e eu sei de que foi feito. Então, é uma discussão que a gente pode discutir, mas que a gente vai chegar logo num ponto final. Agora, quando eu falo sobre a Proclamação da República, que foi um evento histórico,
tá? Por mais que a história conte, mas nem tudo não é possível esgotar todos os pontos. Pode haver alguns questionamentos que não tenham que não tenha ficado realmente esclarecido. Então dizer que a proclamação da República, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foi um golpe militar do Exército, é o que a história conta. Mas pode ser que tenha outras pessoas que digam que é o contrário, que não foi um golpe, que foi uma tomada de poder legítima e todas essas questões. Então, há coisas que é possível questionar, tá? Indagar, buscar diferentes verdades. E há coisas que são muito óbvias, que a gente não precisa se debruçar durante muito tempo para saber que realmente é desse jeito, tá, queridos? Seguindo aqui no nosso conteúdo, é interessante a gente entender também o que a filosofia diz sobre o problema do conhecimento. Por exemplo, a gente vive tão focado na nossa vida diária. Tipo, eu acordo, eu tomo café, eu faço exercício, vou trabalhar, eu vou para a escola, vou para a faculdade. Enfim, a gente executa no nosso dia a dia diversas atividades, tá? Ainda que eu não tenha atividade, digamos, eu só como e durmo, eu só assisto, enfim. No entanto, no dia a dia da gente, nós estamos passando por diferentes situações que poderiam ser questionadas. Por exemplo, questionar sobre o que eu como. Eita, será que o meu café da manhã... Pronto, o meu café da manhã, geralmente, eu não tenho muito apetite de manhã, tá? Então, eu, particularmente, eu como... às vezes eu como um biscoito com café ou com achocolatado, mas como eu estou vivendo uma fase mais fit, eu geralmente como tapioca com queijo e café com leite. Pronto. Ou então uma fatiazinha de bolo. Geralmente eu como uma fruta assim que eu acordo e depois eu tomo um tapioca com café. Pronto, esse é o meu café da manhã. Só isso. Só que, por exemplo, como isso é tão comum dentro da nossa rotina, a gente nem se questiona muitas vezes, será que eu estou comendo algo saudável? Será que essa tapioca com queijo me faz bem? Será que o café me faz bem? Será que é verdade realmente que a tapioca evita que a gente adquira muito açúcar? Será que é verdade que a tapioca vai me ajudar a manter uma rotina mais saudável? Então veja que várias coisas que a gente faz, várias coisas que a gente consome, a gente não se questiona. Primeiro porque também se a gente ficar se questionando sobre tudo, a gente vai enlouquecer, né? Sobre todas as coisas. No entanto, muitas vezes é necessário a gente ter uma certa curiosidade para saber sobre as coisas. Para saber se um filme que eu estou assistindo, se esse filme está tendo influência positiva ou negativa. Olha, eu estou assistindo. Me uso como exemplo, tá? Até porque eu não estou tendo contato com vocês, não posso nem estar usando vocês como exemplo. Eu estou assistindo, na verdade, uma série da Netflix que é Dinastia. Eu não sei se vocês já assistiram. É uma série, tem 3 temporadas e são 22, eu acho, 22 eps em cada uma dessas temporadas. Dinastia é uma série muito, muito louca, assim. Na verdade, é um dono de uma empresa muito rica, tem os filhos dele e tem os desdobramentos por conta de herança, por conta de poder, por conta de várias coisas. Essa série tem me deixado um pouco impressionado com coisas que realmente podem acontecer no dia a dia da gente que a gente às vezes não percebe. Então, eu comecei a fazer uma reflexão. Será que eu devo continuar assistindo a Dinastia ou isso está me trazendo às vezes uns pontos negativos? Então, são esses conhecimentos do dia a dia, do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não se atenta, mas que pode trazer influências positivas ou negativas. E que não custa nada, vez ou outra, a gente está fazendo uma auto-reflexão, tá? Eita, estou comendo tal coisa, será que isso é bom mesmo ou eu estou comendo só porque todo mundo come? Tá? Se eu estou assistindo isso, será que isso tem influências? Eu estou ouvindo tal música, será que essa música é boa para mim ou não? Por exemplo, ouvir música batistaca, tá? Música de pancadão, né? De funk. É bom ou não? Segundo especialistas,
Quando a gente ouve muito músicas assim, tá? Só batida, 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 é o envolvente, mas faz com que a gente às vezes perca um pouco, perda um pouco da nossa essência. Por quê? Porque são músicas que não tem letra, é só uma música barulhenta, que às vezes pode deixar a gente mais alienado. Diferentemente quando eu escuto uma música clássica, ou uma música da nossa música popular brasileira, né? Um Raul Seixas, um Maria Bethânia, Zé Cabaleiro, Ana Carolina, tem tantos. Por quê? Porque essas músicas desses artistas, elas têm letra, tá? Quando a gente escuta uma música boa, uma música que tem letra, a gente faz o que? A gente reflete. Então, de qualquer forma, eu trago um conhecimento muito grande para isso. Então, por quê? Tem pessoas que preferem ouvir música batistaca, essas músicas de batidão, do que ouvir uma música clássica. Porque essas músicas batistaca não vai precisar ter um desgaste mental. Eu não preciso refletir sobre isso e ponto, acabou. E a música clássica me faz refletir. Então, vejam que há pontos que precisam ser analisados nesse âmbito. Então, todas essas questões sobre conhecimento, elas são muito válidas, tá? É lógico, como eu disse, a gente não vai estar se questionando o tempo todo, porque senão a gente surta, certo? Mas que é bom, assim, a gente despertar uma curiosidade para saber, eita, eu vou substituir meu café da manhã, eu quero mudar agora, eu vou comer tal coisa. Tá, eu vou comer isso, por quê? Será que tem algum algo positivo nessa nova alimentação? Será que eu devo manter o que eu comia antes? Será que eu devo comer algo mais pesado? E por aí vai. Aí a gente segue conversando um pouquinho sobre uma postura mais cética. Ver para crer. É possível estar consciente do próprio conhecimento? Aqui a gente já entra numa discussão de um método desenvolvido por René Descartes, tá? Que é o método da dúvida, que ele buscou se questionar o tempo todo. Uma busca, na verdade, uma busca pela verdade de fato, certo? E daí ele consegue chegar, sim, num ponto positivo, em que ele vai entender que, a partir do momento em que eu penso, eu estou existindo, certo? É uma teoria, deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Esse método de conhecimento de René Descartes ficou conhecido como o método da dúvida, metabólica ou hiperbólica, ou seja, uma busca muito exagerada, e consistia em suspender o juízo a respeito de qualquer coisa cujas verdades pudessem ser postas em questão, o que implica em duvidar dos sentidos da própria razão, e seguir, buscar alguma certeza do que possamos ter, da qual não possamos ter dúvida. Aí ele diz que eu penso, logo eu existo. Ou seja, se eu estou pensando sobre determinado algo, significa que eu realmente existo. Por quê? Porque para pensar eu preciso existir. Então foi um ponto assim de discussão muito grande, importantíssimo para a filosofia e para a história também como um todo. Esse método de discussão da dúvida de René Descartes, como uma busca realmente pelo saber, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês, quero que vocês me façam um textozinho sobre isso que a gente está discutindo acerca da verdade, e eu quero que vocês me digam se a verdade ela é absoluta ou relativa e por quê, certo? Então podem usar por base essa minha aula, pode usar por base o livro de vocês, a página 9, página 10, página 11 ou outras fontes sobre a verdade, tá? Por que questionar também? Podem falar sobre isso, certo? Melhor, vou dizer exatamente o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês elaborem um texto de no mínimo 15 linhas, tá? Me dizendo sobre a importância da verdade. Eu quero que vocês me digam se é importante. A gente está se questionando se não é importante, se é e por quê, se não é e por quê, tá? A importância da verdade, certo? Esse é o texto. O título, Importância da Verdade. Falem sobre isso e me encaminhem. Eu só recebo realmente, isso vale como nota do segundo bimestre, eu só recebo impreterivelmente até amanhã, ok?
Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Estou com saudades de vocês, tá?